Olá, alunos, boa tarde. Hoje nós vamos trabalhar ciências, tá? O nosso livro aí, Buriti Ciências, páginas 32 e 33. Hoje nós vamos falar sobre a energia térmica, tá? Nós estamos indo aí para o capítulo 4 e hoje nós vamos falar um pouquinho da energia térmica, tá bom? Então, nós temos aqui um termômetro, tá? Que ele mede aí a energia térmica. Então, nós vamos conhecer um pouquinho e falar sobre essa energia. A temperatura dos corpos tem relação com a energia térmica. Quanto mais energia térmica há em um corpo, maior é sua temperatura. Para determinar a temperatura de um corpo, usa-se o termômetro, tá? Então, acredito que todos conheçam, né? Hoje nós temos as versões mais modernas, né? Esse aqui é um termômetro antigo, né? Que ele é à base de mercúrio. Então, conforme a gente coloca esse metal em contato com a pele, na maioria das vezes a gente coloca embaixo do braço, né? Na região da axila. Dependendo da temperatura do corpo, ela vai subindo, ó. Se a gente for analisar aqui, ó, esta pessoa estava com febre, né? Porque o termômetro tá ultrapassando aí a marca dos 39 graus. Então, uma pessoa, a temperatura do corpo humano, ela fica mais ou menos entre 35 e 36 graus. Quando ela passa dos 37, ela já entra no estágio febril. 37,5 a 38, 38,5 é considerado uma febre baixa e acima dos 39 graus, né, já é considerado uma febre alta. Quando a temperatura do nosso corpo se eleva, é sinal que tem alguma coisa estranha dentro de nós, tá? Então pode ser alguma infecção, alguma coisa que entrou no nosso corpo e aí a temperatura sobe para que essa bactéria, esse vírus, alguma coisa que tenha entrado dentro da gente possa ser combatido, tá bom? Então, muitas vezes, a criança, né, o bebê adoece, fica com aquela febre alta e o médico sempre fala que a febre não é sinal daquela preocupação excessiva. Claro que nós temos que observar que alguma coisa está estranha, né? E sim, até 48 horas, às vezes 72 horas a febre não baixar, aí a necessidade de procurar um médico para saber o que está havendo, tá? Mas só pra gente entender aí, ó, essa parte térmica que nós temos dentro de nós, tá? Pra gente compreender, então nós usamos o termômetro, ó, esse aqui, termômetro clínico ecológico, uma das unidades de medidas de temperatura que é o grau Celsius, né? Que é esse símbolo aqui. Então, além, não só a temperatura do nosso corpo, né? O termômetro também serve para medir a temperatura do ambiente, quando a gente sabe que vai estar frio, que vai estar calor, né? Então, é medida aí, ó, pelo grau Celsius, tá? Então, é comum a gente ver a temperatura, por exemplo, 30 graus, né? A bolinha aqui significa o grau e o C significa o Celsius, tá bom? Então, 30 graus Celsius, mais ou menos pra gente entender também o significado. Quando dois corpos apresentam temperaturas diferentes, ocorre transferência de calor entre eles, até que os dois corpos atinjam a mesma temperatura. Assim, o corpo mais frio esquenta o mais quente, assim o corpo mais frio esquenta e o mais quente esfria, tá? Então, um exemplo aqui, quando a gente vai fazer a mistura da água, por exemplo, né? Ah, você quer água gelada ou você quer água natural? Ah, eu gostaria de água misturada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco de água gelada e vou pegar um pouco de água quente, né? Que é a água natural, e ela vai ficar ali fresca. Por quê? Porque os dois corpos aí que estão falando das temperaturas diferentes, eles fizeram a transferência do calor e aí eles conseguiram atingir o mesmo grau de temperatura, né? Então, o corpo mais frio deu uma esquentada e o mais quente deu uma esfriada e aí a água ficou fresca, né? Quantas pessoas gostam? Ah, água gelada ou quente? Ah, misturada, né? Então, só pra gente ter um exemplo aí, tá bom?
Há materiais que conduzem bem o calor, como o ferro e o alumínio, enquanto outros são isolantes térmicos, como o isopor e a madeira, tá? Então, a gente utiliza aí para cozinhar, né, para fazer a comida, geralmente, né, ó, a gente utiliza o ferro, utiliza o alumínio, que são objetos, né, materiais que conduzem bem o calor, tá? Enquanto outros são isolantes, como por exemplo o isopor. A gente coloca uma coisa no isopor, é um alimento, né? Ele vai se conservar ali. Por quê? Porque o isopor é um isolante térmico, assim como a madeira também, tá bom? Então, ó, a energia térmica passa pelo metal da panela com facilidade. Por isso, nos queimamos ao tocá-la. Mas a colher de pau é feita de um material isolante, por isso podemos segurá-la. Então, ó, quando a gente está cozinhando, a colher de pau, ela isola o calor, então a gente não vai se queimar. Claro, aqui na ponta, né, se eu tô lá mexendo e vou colocar a minha mão, ela vai estar um pouquinho mais quente, mas assim mesmo, não o suficiente para me queimar. Agora, se você encostar na panela, às vezes tá cozinhando, né, a mamãe, aí o papai, a vovó, quem quer que seja um adulto que cozinhe, já deve ter sofrido essa experiência de se queimar na panela, né? Ou até mesmo num ferro de passar roupas, né? Que são metais aí que, como é que tá falando aqui? Passa pelo metal da panela, né? Com facilidade, por isso nos queimamos ao tocá-la, né? Então, a gente prestar atenção aí. Agora, vocês vão ler um aqui para responder, tá bom? Então, vocês, aqui embaixo tem um estudo do texto, vocês vão ler aqui a número 1 e vão responder o que está embaixo. Indo para a página 33, nós temos aqui, ó, produção e usos da energia térmica. A energia térmica pode ser obtida aproveitando-se a luz solar ou queimando-se diferentes materiais combustíveis renováveis ou não renováveis, por exemplo, né? Então, nós já estudamos aí sobre os materiais que são renováveis e os não renováveis, né? Os renováveis são aqueles que são renováveis pela natureza e os não renováveis são aqueles que têm um limite, né? Eles não são renováveis, então se acabar, acabou, tá? Então aqui nós temos, ó, nos fogões a lenha, a madeira substitui o gás natural, que serve de combustível nos fogões convencionais. Então, eu não sei se vocês já viram aí um fogão a lenha, né? Geralmente pizzaria, nós temos aí o forno a lenha, né? Então, o que a gente usa para manter a chama? A lenha, né? Que é a madeira. E aí ela vai substituir o gás natural. Para a gente usar aquele fogão convencional, nós necessitamos do gás para obter o fogo, tá? Nos painéis de aquecimento solar, há captação e transferência de calor para a água que é aquecida, ó. Então, existem esses painéis que ficam em cima do telhado, que eles são aquecidos pelo sol. E aí, ó, ele produz a energia térmica, tá? E aí ele produz, ó, transferência de calor para a água que é aquecida. Isso aqui é uma maneira responsável, né? Super consciente aí da gente economizar energia e assim também gera, através do sol, a gente consegue esse aquecimento solar aí, tá bom? Aqui, ó, em alguns processos industriais, como a produção do aço, é necessário grande quantidade de energia térmica, que é gerada pela queima de carvão mineral, né? Então, o carvão aí, a madeira, né, que ela vai sendo queimada, e ela se transforma no carvão, aquele pretinho, né, que a gente usa aí para fazer um churrasco, todo mundo conhece. Então, em alguns processos, eles são utilizados aí para gerar a energia térmica, tá bom? E aqui nós temos as usinas termoelétricas. Nós trabalhamos um pouquinho das hidrelétricas, né, que produz a energia elétrica. E aí, agora nós vamos falar das usinas termoelétricas. A energia térmica obtida pela queima de carvão, gás natural ou petróleo é transformada em energia elétrica, tá? Então, nós temos a termoelétrica, que precisa de todos esses materiais aqui para transformar a energia em elétrica. Então, aqui são só algumas, né,
produções aí e o uso da energia térmica para vocês conhecerem. E aí, nós temos a opção 2 aqui, tá? Que também vocês vão ler e vão responder no próprio livro. Então, hoje nós vamos trabalhar essa parte de ciências. Além dessa aula explicativa, vou mandar uma outra do YouTube para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre energia térmica, tá bom? E aí, no final do dia, eu mando a resposta para vocês.